Imaginem um engarrafamento de 70 quilômetros, uma serpente de metal e fumaça, onde 50 milhões de toneladas de carga ficam presas todos os anos, tentando atravessar uma única passagem nos Alpes. Mas a 1,7 km abaixo desse caos, uma batalha de 8 bilhões de euros está acontecendo. Engenheiros não estão apenas cavando um buraco, eles estão tentando transformar a montanha em uma planície, desafiando a própria gravidade. Para entender por que estamos gastando bilhões para perfurar o coração da Europa, você precisa sentir o peso da história e da física esmagando a economia atual. Durante séculos, o Passo de Brenner foi a única garganta por onde o norte da Europa conseguia respirar e trocar mercadorias com o sul. Em 1867, construímos uma ferrovia sobre ele, e na época foi um triunfo. Mas o que era um milagre no século XIX, hoje se tornou uma armadilha mortal para a eficiência. O problema é a gravidade. A antiga linha férrea serpenteia montanha acima com uma inclinação de 2,6%. Pode parecer um número pequeno se você estiver subindo a pé, mas para um trem de carga moderno, carregado com milhares de toneladas de aço, madeira ou eletrônicos, essa inclinação é um muro vertical. A física é implacável. Quanto mais íngreme a subida, menos peso a locomotiva consegue puxar. O resultado é humilhante. Trens poderosos são forçados a rastejar a meros 70 km por hora, queimando freios e energia, muitas vezes precisando de 2 ou 3 locomotivas apenas para vencer a subida. E nas estradas, a situação é um pesadelo visual. A autoestrada construída nos anos 70, a famosa A13 na Áustria e a 22 na Itália, está saturada. De 3 milhões de toneladas de carga transportadas por caminhões em 1970, saltamos para números que desafiam a lógica. Hoje, 2,5 milhões de caminhões rugem por essas curvas todos os anos. É uma torrente incessante de borracha e diesel que transforma os pitorescos Alpes em um corredor de poluição sonora e atmosférica. As restrições impostas para salvar o meio ambiente apenas criam filas de caminhões que se estendem por 43 milhas, paralisando o comércio. A Europa está sofrendo um ataque cardíaco logístico, e a única cirurgia possível é radical: parar de tentar passar por cima da montanha e começar a passar através dela. É aqui que entramos no ventre da besta. O projeto do túnel de base do Brenner, ou BBT, é uma das obras de engenharia mais audaciosas já concebidas pela humanidade. Esqueça a ideia de um simples túnel escuro. O que está sendo construído aqui é uma catedral subterrânea, um sistema complexo de galerias que faria as pirâmides parecerem brinquedos de criança. A escala é aterrorizante. Estamos falando de 2 tubos principais, cada um com 8 metros de diâmetro, correndo paralelos por 55 quilômetros. Mas a extensão não é o número mais chocante. O verdadeiro desafio é a profundidade. No ponto mais crítico, o túnel mergulha a 1.730 metros abaixo dos picos de rocha sólida. Para colocar isso em perspectiva, imagine empilhar 2 edifícios Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo, de cabeça para baixo, dentro da terra, e ainda assim você mal tocaria o teto do túnel. A essa profundidade, as regras do jogo mudam. A pressão da rocha acima é esmagadora, tentando fechar o buraco a cada segundo. E há o calor. O núcleo da montanha é quente, com temperaturas que podem transformar o canteiro de obras em um forno, se não houver ventilação massiva. O projeto é tão vasto que os engenheiros não podiam simplesmente começar a cavar e esperar pelo melhor. Em 2007, eles iniciaram a perfuração de um túnel exploratório, que corre entre os 2 tubos principais. Esse túnel menor é os olhos da operação, sondando a geologia traiçoeira anos à frente das escavações principais. No futuro, ele servirá para drenagem e manutenção, garantindo que a artéria principal nunca pare. E para garantir a segurança em um ambiente tão hostil, a cada 37 quilômetros existem estações de emergência subterrâneas colossais, verdadeiros bunkers de sobrevivência escavados na rocha, capazes de proteger centenas de pessoas se o impensável acontecer. Estamos reescrevendo o mapa geológico da Terra, criando um novo nível 0, onde antes existia apenas abismo. Para devorar uma montanha desse tamanho, a força humana não é suficiente. Precisamos de monstros mecânicos. Entram em cena as tuneladoras, ou TBMs, fornecidas pela gigante alemã Herrenknecht.
Estas não são simples máquinas, são fábricas móveis de 200 metros de comprimento, pesando 1.800 toneladas cada uma. Imagine 30 tanques de guerra fundidos em uma única linha de aço e tecnologia, e você começa a entender o poder dessas bestas. O projeto utiliza várias delas simultaneamente, cada uma batizada com um nome, como a famosa Virginia ou a Gripper. A operação dessas máquinas é um espetáculo de violência controlada. Na frente, uma cabeça de corte giratória de 8 metros de diâmetro, cravejada com discos de aço ultra duro, pressiona contra a face da rocha, com milhares de toneladas de força. Quando a máquina liga, ela tritura granito e guinai-se como se fossem açúcar. O barulho é ensurdecedor, o chão treme e a poeira é instantânea. Mas o que acontece dentro da máquina é pura elegância. Enquanto a cabeça destrói a montanha na frente, o corpo da máquina constrói o túnel atrás. Braços robóticos pegam segmentos de concreto pré-fabricados, cada um pesando toneladas, e os encaixam perfeitamente nas paredes recém-escavadas, criando um anel hermético. É um ciclo contínuo de destruição e criação. A máquina Virginia, por exemplo, entrou para a história ao avançar 860 metros em um único mês. Isso é quase 1 quilômetro de rocha sólida, que levou milhões de anos para se formar, sendo apagada em 30 dias. Essas máquinas são a prova de que, com a tecnologia certa, não existe obstáculo intransponível. Elas transformam o caos geológico em um tubo de concreto perfeito, guiado por lasers com precisão milimétrica, garantindo que, após dezenas de quilômetros na escuridão, os túneis se encontrem com um erro menor que o tamanho de uma moeda. Mas seria arrogância pensar que podemos dominar os Alpes apenas com robôs. A montanha tem defesas que quebram até o aço mais duro. O túnel atravessa uma das zonas geológicas mais complexas da Europa, incluindo a temida falha periadriática. Aqui, as placas tectônicas colidiram eras atrás, deixando a rocha fraturada, instável e imprevisível. Lançar uma TBM de 200 metros nessas zonas seria suicídio para o equipamento. A máquina poderia ficar presa, esmagada pela montanha que se move. É aqui que a tecnologia futurista cede lugar à brutalidade da velha guarda, o método de perfuração e detonação. Cerca de 50% de todo o túnel está sendo escavado assim. Esqueça a precisão silenciosa. Aqui reina o trovão. Enormes perfuratrizes fazem buracos profundos na face da rocha, que são então recheados com explosivos industriais. Quando a detonação acontece, a onda de choque percorre a espinha da montanha, estilhaçando a rocha rebelde em uma chuva de pedras. O momento após a explosão é o mais perigoso. O teto do túnel está exposto, cru e instável. A equipe corre contra o tempo. Máquinas projetam concreto líquido, o shotcrete, diretamente nas paredes para criar uma casca endurecida instantânea, enquanto parafusos de ancoragem de vários metros de comprimento são cravados na rocha para costurar as fraturas. É uma guerra de trincheiras nas profundezas, onde a química dos explosivos e a coragem dos mineiros abrem caminho metro a metro. Enfrentamos 5 tipos diferentes de rocha, e cada metro avançado é uma vitória conquistada com suor, barulho e perigo constante. É a engenharia em sua forma mais visceral. Toda essa destruição gera um subproduto colossal. Ao escavar esses túneis, estamos removendo 21 milhões de metros cúbicos de rocha. Para você visualizar, isso é entulho suficiente para encher arranha-céus inteiros. Se tentássemos tirar tudo isso usando caminhões convencionais, precisaríamos de uma frota de 190 caminhões pesados saindo do túnel a cada hora, dia e noite. Imagine um caminhão saindo a cada 20 segundos. Isso criaria, ironicamente, o maior engarrafamento de caminhões de lixo do mundo, paralisando a obra e as estradas que estamos tentando salvar. A solução foi transformar o subsolo em uma autoestrada de detritos. A Herrenknecht projetou um sistema de esteiras transportadoras gigantescas que correm ao longo de todo o túnel. É como um rio de borracha e aço que flui sem parar. Essas esteiras têm a capacidade insana de mover 5.000 toneladas de rocha por hora. O material flui para fora da montanha silenciosamente, sem emitir fumaça, sem criar trânsito. E o mais impressionante, esse lixo é ouro.
Parte da rocha extraída é processada ali mesmo, triturada e misturada para fazer o próprio concreto que reveste o túnel. O que era obstáculo vira estrutura. O restante é usado para paisagismo e aterros controlados. É um ciclo logístico perfeito, onde a montanha que estamos destruindo nos dá a matéria-prima para construir nossa passagem. Sem esse sistema de esteiras, o projeto de 8 bilhões de euros teria sufocado em seu próprio pó nos primeiros meses. Todo esse esforço, o calor, as explosões e os bilhões investidos convergem para um único objetivo geométrico: criar uma linha plana. Quando o último metro de trilho for assentado, previsto para o início da década de 2030, teremos realizado um milagre. O novo túnel de base do Brenner elimina a inclinação assassina dos Alpes. O novo gradiente será quase horizontal, variando entre 0,4% e 0,7%. A diferença é brutal. Para uma locomotiva, é como sair de uma escalada íngreme e começar a patinar no gelo. Trens de carga não precisarão mais rastejar. Eles poderão viajar a 120 km por hora, puxando o dobro do peso com facilidade. O que antes levava horas de luta mecânica, agora será um disparo rápido e silencioso. Mas a revolução humana é ainda maior. Para os passageiros, o tempo vai colapsar. A viagem de Innsbruck a Bolzano, que hoje leva 2 horas tortuosas contornando precipícios, será feita em apenas 50 minutos. Trens de alta velocidade voarão pela escuridão do túnel a 250 km por hora. O passo de Brenner deixará de ser uma barreira e se tornará um teletransporte. E isso é apenas uma peça do quebra-cabeça. O BBT é a chave do corredor escandinavo-mediterrâneo, uma mega rota de 3.000 milhas que conecta Helsinki, no gelo do norte, até Valletta, no calor de Malta. Estamos costurando o continente europeu, unindo o norte e o sul com uma linha ininterrupta de eficiência. Começamos olhando para um engarrafamento de 43 milhas, com motoristas exaustos olhando para os Alpes como uma muralha indiferente. Em breve, essa imagem será apenas uma memória. Em 2032, essas montanhas se tornarão transparentes. O que a natureza levou eras para erguer como um muro, a engenharia humana transformou em uma porta aberta. O túnel de base do Brenner é a prova de que não existem barreiras absolutas quando a necessidade encontra a tecnologia. Onde hoje existe fumaça e atraso, amanhã existirá o fluxo limpo e veloz. Estamos remodelando a crosta do nosso planeta para servir ao nosso futuro, transformando a pedra bruta na artéria vital de uma civilização. Isso é o verdadeiro poder da indústria. Todos os anos assistimos impotentes, enquanto uma força incontrolável devora a nossa economia e a nossa terra. Incêndios florestais varrem o continente, transformando florestas em cinzas e causando um prejuízo econômico colossal de 893 bilhões de dólares. Nós contra-atacamos com tudo o que temos: aviões-tanque gigantescos, barragens de concreto maciço e tecnologia de ponta. Mas muitas vezes perdemos essa guerra. No entanto, existe um engenheiro silencioso que já resolveu esse problema. Ele não tem orçamento, não usa plantas de construção e trabalha totalmente de graça. Usando apenas lama, dentes e madeira, ele constrói estruturas que armazenam 65 milhões de galões de água e param o fogo onde nossas máquinas falham. Nós quase exterminamos essa criatura para fazer chapéus de luxo, mas agora percebemos que esse animal de 30 quilos pode ser a única coisa entre nós e o colapso total da nossa infraestrutura hídrica. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender por que precisamos desesperadamente dessa solução biológica, primeiro precisamos olhar para a maquinaria quebrada do nosso próprio mundo. O sistema hídrico que sustenta a civilização moderna está falhando sob o peso da nossa própria indústria. A cada ano, despejamos mais de 100 milhões de toneladas de produtos químicos industriais e 50 milhões de toneladas de plástico diretamente na natureza. Esses venenos fluem silenciosamente para os nossos rios, transformando as artérias do planeta em canais tóxicos. O poderoso rio Mississippi, que drena 40% de todos os Estados Unidos, tornou-se uma esteira rolante de poluição. A cada verão, ele carrega tantos fertilizantes e detritos que cria uma zona morta no Golfo do México.
Em 2023, essa área onde nada consegue sobreviver expandiu-se para 3.058 milhas quadradas. Isso é uma mancha de morte quase do tamanho de todo o estado de Delaware. Nós tentamos controlar esses rios com concreto. Construímos diques, drenamos pântanos e removemos quase metade das florestas naturais que absorviam as enchentes. O resultado? Transformamos um rio que dava vida em uma máquina de inundações. O desastre de 1927 causou danos que hoje custariam mais de 25 bilhões de dólares. E enquanto a água se torna tóxica, a terra seca. O aquecimento global está aumentando a temperatura em 0,2 graus a cada década. O solo torna-se pólvora. Em apenas um ano, o fogo consumiu 2,69 milhões de acres de terra. Rios secam, a umidade desaparece, e a infraestrutura humana de aço e cimento não consegue reter a água necessária para parar as chamas. Precisamos de uma nova estratégia. Em meio a esse colapso industrial, a solução retornou dos livros de história. Estamos falando do castor norte-americano. Entre o século XVII e o final do século XIX, a humanidade moveu uma guerra industrial contra eles, caçando mais de 60 milhões de animais até a quase extinção total. No início dos anos 1900, restavam apenas algumas centenas, escondidos em pântanos remotos. Não percebemos que, ao matá-los, estávamos demitindo os melhores engenheiros hidráulicos do planeta. A engenharia do castor é genial em sua simplicidade. Nós, humanos, construímos barragens sólidas para bloquear a água, criando uma pressão imensa. O castor faz o oposto. Ele constrói estruturas permeáveis de galhos e lama que não param a água, mas a desaceleram. Imagine uma válvula gigante e natural. Ao frear a correnteza, a água é forçada a se espalhar para os lados e, o mais importante, a penetrar fundo no solo. Isso recarrega os lençóis freáticos subterrâneos, criando uma reserva invisível que mantém a terra úmida, mesmo quando não chove há meses. A eficiência econômica disso é humilhante para a nossa tecnologia. Na República Tcheca, um projeto de barragem humana, orçado em $1.2 milhão, ficou travado na burocracia por 7 anos. Enquanto os papéis eram assinados, uma colônia de castores mudou-se para o local. Sem gastar um centavo, sem reuniões e sem caminhões, eles construíram uma represa exata no local planejado. Eles restauraram o pântano com tal perfeição que os oficiais cancelaram o projeto humano. Os castores fizeram o trabalho de infraestrutura pesada de graça. O que esses animais produzem não é apenas uma lagoa bonita, é um produto industrial de alta performance, uma rede de segurança contra secas e incêndios. Vamos olhar para os números. No rio Metal, um local devastado pela seca, ecologistas soltaram 300 castores. Em apenas 10 anos, esses trabalhadores incansáveis construíram 176 novos lagos. O volume de armazenamento é estonteante. Uma única represa de castor pode reter cerca de 1 milhão de galões de água superficial. Toda a rede criada por eles agora segura mais de 65 milhões de galões de água todos os anos. Isso é água suficiente para abastecer uma casa inteira por mais de 20 anos. E isso é apenas na superfície. No subsolo, essas lagoas injetam milhões de galões extras nos aquíferos, mantendo os riachos fluindo frios, mesmo no pico do verão. Mas a função mais impressionante é a proteção contra o fogo. Satélites da NASA confirmaram o que parecia impossível. Áreas com represas de castores retêm 3 vezes mais umidade do que áreas sem elas. Quando o incêndio de Twisp varreu a região em 2015, ele queimou tudo, mas parou na borda dos lagos dos castores. A terra estava tão úmida que o fogo não conseguiu avançar. Bombeiros com helicópteros usaram essa água para combater as chamas. Esses animais construíram fortalezas à prova de fogo no meio do inferno. Essa água fria e estável torna-se a base para reativar uma linha de produção biológica que estava parada. O estado de Washington viu suas populações de salmão caírem entre 70% e 90%. O concreto e o aquecimento das águas estavam matando os peixes que sustentam todo o ecossistema. Parecia irreversível. Mas o projeto Castor de Tulalip mostrou o poder da bioengenharia. Desde 2014, mais de 200 castores foram soltos estrategicamente.
Eles construíram complexos industriais naturais, cadeias de 12 ou 13 barragens consecutivas. Essas estruturas filtram a água, baixam a temperatura e criam berçários perfeitos, cheios de insetos para os jovens salmões comerem. O resultado? Centenas de peixes juvenis começaram a aparecer em riachos que antes eram considerados mortos. Onde escavadeiras e milhões de dólares falharam, a lama e os galhos tiveram sucesso. Mas para entender o valor real desse animal, precisamos olhar para o passado sombrio. Precisamos entender a indústria brutal que quase os apagou da face da terra. Por 3 séculos, o castor não foi visto como um engenheiro, mas como matéria-prima. O seu subpelo ultrafino era o material mais desejado da Europa para fazer chapéus de feltro de luxo. Uma única pele valia tanto que impulsionou uma caçada que quase limpou o continente. Vamos entrar na fábrica para ver como a natureza era transformada em produto através de um processo mecânico brutal. No curtume, cada pele seca era recebida como um diamante bruto. Elas recebiam um código de identificação feito de furos perfurados na pele para rastreamento. O processo começava com a reidratação. As peles duras eram jogadas em tanques gigantes com água salgada e produtos químicos por mais de 12 horas para amolecer. Depois, vinha a violência mecânica controlada. A pele passava por máquinas de descarnamento. Lâminas rotativas afiadas raspavam a camada de gordura e carne do avesso da pele com precisão milimétrica. O objetivo era deixar a superfície perfeitamente uniforme. Em seguida, um banho químico desengordurante removia qualquer óleo natural restante. Se ficasse 1 grama de gordura, o couro apodreceria. Era uma linha de montagem de precisão, onde a pele de um animal selvagem era convertida em um tecido industrial estável. Mas o passo mais crítico e arriscado ainda estava por vir. Para fazer o feltro de luxo, era preciso remover os pelos de guarda grossos, sem arrancar o subpelo macio e valioso que ficava por baixo. Era uma operação cirúrgica em escala industrial. Primeiro, a pele era mergulhada em uma solução química calibrada exatamente para soltar apenas as raízes dos pelos grossos. Uma mistura errada e todo o pelo cairia, destruindo milhares de dólares em segundos. Depois do banho químico, vinha o trabalho manual de alta tensão. O trabalhador colocava a pele sobre uma viga e, usando uma ferramenta cega, empurrava os pelos grossos para fora. Era preciso força e delicadeza. Se a pele rasgasse, era lixo. Se o subpelo saísse junto, era lixo. A margem de erro era 0. Depois dessa etapa angustiante, a pele entrava nos tambores de curtimento. Óleos especiais eram martelados profundamente nas fibras por máquinas de percussão para garantir maciez eterna. Lâminas de precisão cortavam o pelo na altura exata do design da moda. Todo esse esforço, toda essa tecnologia, toda essa cadeia logística existia apenas para colocar um chapéu na cabeça de alguém. Hoje, a indústria mudou. A fábrica moderna não mata o castor, ela o contrata. Em lugares como Washington, criamos equipes de logística para gerenciar esses engenheiros vivos. Quando um castor derruba uma árvore em um quintal e vira um incômodo, não chamamos um exterminador. Chamamos a equipe de relocação. É uma operação de resgate técnico. O animal é capturado com armadilhas humanitárias, passa por exames de saúde completos e é transportado em caixas especiais, como um consultor VIP sendo levado para o local de trabalho. O destino? Bacias hidrográficas queimadas e secas que precisam desesperadamente de reparo. Em 2023, mais de 150 dessas transferências de engenheiros foram realizadas. Eles são soltos em riachos estéreis e imediatamente começam a trabalhar. Sem custo, sem ordens. Eles constroem represas, diminuem a velocidade da água e baixam a temperatura dos rios. O que era um problema no subúrbio torna-se a salvação na floresta. Estamos finalmente usando a força de trabalho certa para o trabalho certo. Olhe para as imagens de satélite. De um lado, a terra cinza e morta, queimada por incêndios que custaram bilhões. Do outro, manchas de verde vibrante e água brilhante, criadas sem gastar quase nada. Passamos séculos tentando dominar a água com aço e concreto. Gastamos fortunas combatendo o fogo com aviões e produtos químicos. Mas a infraestrutura mais avançada, resiliente e econômica não saiu de um laboratório humano. Ela sempre esteve aqui, nadando nos nossos rios. Só precisávamos parar de transformá-la em chapéus e deixá-la fazer o seu trabalho.
O futuro da nossa sobrevivência pode não depender de novas invenções, mas de velhos instintos. Dentes, lama e galhos. Esse é o verdadeiro poder da indústria. Imagine uma montanha colossal de lixo. Todos os anos, a humanidade despeja 300 milhões de toneladas de resíduos plásticos no mundo, sufocando oceanos e envenenando o solo. Parece um apocalipse lento e inevitável, mas e se a salvação não estivesse numa tecnologia futurista de silício, mas a crescer silenciosamente na lama, a uma velocidade de 1 metro por dia? Na China, existe um exército verde de 6 milhões de hectares pronto para a guerra contra a poluição. Mas não se engane, isto não é apenas jardinagem. Para salvar o mundo, esta planta terá de sobreviver a um inferno industrial. Ela será esmagada com a força de um comboio de carga, queimada em fornos mais quentes que a lava vulcânica e cortada por lasers cirúrgicos. Como é que uma simples erva oca se transforma num material mais duro que o carvalho e mais limpo que o carvão? Bem-vindos ao renascimento industrial. A nossa jornada começa no coração pulsante do sul da China, onde a natureza opera numa escala que o cérebro humano tem dificuldade em processar. Diante de nós, estende-se um oceano verde infinito. São bilhões de hastes de bambu, erguendo-se em direção ao céu como pilares de uma catedral viva. Mas a paz desta floresta é uma ilusão. Se escutarem com atenção, ouvirão o som da nova era industrial, o rugido agudo e implacável das motosserras. Esqueçam a imagem romântica do agricultor com um machado na mão. Isto é uma colheita de alta velocidade. Um único trabalhador, armado com uma serra potente e anos de experiência, transforma-se numa máquina de precisão. Ele avança pela vegetação densa, derrubando gigantes de 20 metros de altura em questão de segundos. O som é rítmico, o grito do motor, o estalo da fibra a ceder e o baque surdo da haste a atingir o solo úmido. É uma dança brutal e eficiente. Os números aqui são estonteantes. Um homem consegue abater 150 árvores por hora. Multipliquem isso por milhares de trabalhadores e terão uma das maiores operações de extração de biomassa do planeta. Assim que o bambu cai, o cronômetro começa a contar. Imediatamente, as lâminas removem os ramos e a base. Não é apenas limpeza, é estratégia. Ao cortar no ponto certo, eles garantem que a raiz sobreviva para lançar um novo rebento na próxima estação. É uma fábrica que se autorregenera, uma fonte inesgotável de matéria-prima que alimenta uma indústria de 3 mil milhões de dólares. Mas o bambu, deitado no chão da floresta, ainda é apenas uma planta. Para se tornar um produto, ele precisa de iniciar uma viagem longa e perigosa. A logística de retirar milhões de toneladas de madeira de montanhas íngremes é um pesadelo de engenharia. Em muitas destas encostas, as rodas não giram e os motores falham. É aqui que o passado vem em socorro do futuro. Cavalos de carga fortes e estáveis descem trilhos estreitos carregando feixes pesados de bambu, numa cena que poderia pertencer ao século XIX, mas que alimenta as fábricas do século XXI. Quando o bambu chega finalmente ao sopé da montanha, a escala muda. Gruas mecânicas agarram dezenas de troncos de uma só vez, carregando caminhões gigantescos que gemem sob o peso da carga verde. O destino? As estações de purificação. O bambu bruto está cheio de vida, insetos, açúcares, amido, coisas que a indústria odeia. Para se tornar imortal, o bambu tem de ser purificado. Primeiro, brocas industriais perfuram cada nó da haste oca. Depois, elas são mergulhadas em rios correntes ou tanques de lavagem. A água torna-se turva à medida que a sujidade da floresta é lavada. Mas a verdadeira ameaça é invisível. A resina e o açúcar no interior das fibras atraem térmitas e bolor. Num processo rigoroso, as hastes são esfregadas e fervidas, removendo qualquer vestígio de doçura que possa atrair a decomposição. E então, o sol entra em cena. Campos gigantescos transformam-se em mares dourados, onde milhões de hastes são deixadas a secar. Sob o calor intenso, a umidade evapora e a fibra endurece. O verde vibrante desaparece, substituído por um amarelo pálido, duro como osso. Agora, ele já não é uma planta viva, é um material de construção estático, pronto para ser moldado pela vontade humana.
Nas fábricas de processamento, serras automáticas, mais rápidas que o piscar de um olho, fatiam as hastes em secções idênticas, 300 peças por hora. A uniformidade é obsessiva. A natureza cria o caos, mas a indústria exige ordem, e essa ordem está prestes a ser imposta com uma pressão esmagadora. Entramos agora no templo da força bruta, a fábrica de placas de construção. Aqui, o objetivo é audacioso: pegar numa planta que é 90% ar e transformá-la em algo tão denso e resistente quanto o betão ou o aço. As tiras de bambu, descascadas e alinhadas, parecem frágeis isoladamente, mas a união faz a força. Elas são empilhadas, camada sobre camada, impregnadas com adesivos de alta tecnologia e empurradas para dentro da boca de uma prensa hidráulica monstruosa. O que acontece a seguir é visceral. A máquina desperta e placas de aço descem com uma força titânica de 500 toneladas. Imaginem o peso de uma locomotiva inteira ou de 3 aviões Boeing concentrado em cima destas fibras vegetais. Sob esta pressão insana, a estrutura celular do bambu colapsa e funde-se. O ar é expulso violentamente. O que sai da prensa já não é madeira, é um supermaterial. É denso, pesado e incrivelmente duro. Estas novas placas de aço vegetal são então enviadas para as serras de precisão. O som muda do grave da prensa para o agudo das lâminas de diamante a cortar o material. Faíscas voam. O cheiro de madeira queimada enche o ar. Lasers medem cada aresta com precisão microscópica. Cada placa que sai desta linha é perfeitamente lisa, reta e pronta para suportar o peso de edifícios, o tráfego de pisos de aeroportos ou as intempéries de fachadas modernas. É a vitória final da engenharia sobre a biologia, uma erva transformada em pedra. Mas nem todo o bambu é destinado a construir. Algum é destinado a queimar. A atmosfera muda drasticamente. Saímos dos pavilhões limpos e barulhentos para um lugar escuro, quente e silencioso. Estamos diante dos fornos de carbonização. Aqui, o bambu não será preservado. Será sacrificado para renascer como energia pura. Trabalhadores empilham milhares de tubos de bambu dentro de fornos de barro abobadados. É um trabalho meticuloso. O ar precisa de circular, mas não demasiado. Quando a câmara está cheia, a porta é selada com tijolos e uma argamassa de lama, trancando o bambu numa tumba hermética. O fogo é aceso por baixo. A temperatura começa a subir. 200 graus, 400 graus, 600 graus. Dentro do forno, a magia negra da química acontece. A água ferve e desaparece. A celulose desfaz-se. O bambu está a sofrer uma pirólise controlada. Durante 5 a 7 dias, ele queima sem chama, num calor sufocante de 700 graus Celsius. Quando os mestres do forno finalmente quebram o selo de argila, o calor que escapa é suficiente para queimar as sobrancelhas. Mas o que está lá dentro é magnífico. O bambu tornou-se carvão negro, brilhante como obsidiana. Ao bater numa peça, ela tilinta como vidro ou metal, não como madeira. Este carvão ativado é uma esponja molecular, pronta para filtrar água, purificar ar ou arder nos churrascos do mundo inteiro sem deitar fumo. O fogo não destruiu o bambu, purificou-o até a sua essência elementar de carbono. Mas a revolução industrial do bambu não é feita apenas de força e fogo, é feita também de delicadeza e higiene. Numa outra ala da fábrica, o ambiente parece um laboratório farmacêutico. O ar é filtrado e o barulho é o zumbido suave de servos motores. Aqui, o bambu está a ser preparado para tocar nos nossos lábios. Estamos a falar das palhinhas e talheres reutilizáveis, a linha da frente na batalha contra o plástico descartável. Para as palhinhas, apenas o bambu jovem e perfeito é selecionado. Máquinas de torno automatizadas, rápidas e precisas, agarram cada pequena secção. Brocas de alta rotação limpam o interior, removendo a membrana natural num piscar de olhos. O processo de polimento é hipnótico. Lixas finas giram a velocidades vertiginosas, transformando a casca rugosa numa superfície dourada e suave como seda. Não pode haver farpas, não pode haver erros. Depois, elas passam por túneis de esterilização UV e calor seco,
garantindo que nenhum micro-organismo sobreviva. Ao lado, robôs com braços articulados esculpem colheres e garfos a partir de blocos sólidos. Um raio laser azul dança sobre a superfície de cada peça, gravando logótipos e marcas em milissegundos. O cheiro aqui é de madeira tostada e limpeza. Cada palhinha que sai desta linha é uma pequena vitória, menos um tubo de plástico a flutuar no Oceano Pacífico. É a prova de que a produção em massa pode ser uma força para o bem. E finalmente, chegamos ao processo mais místico e estranho de todos. Um lugar onde a culinária encontra a metalurgia, o sal de bambu. Este não é um tempero comum, é o resultado de uma tortura térmica repetida. O processo começa com a colheita de sal marinho bruto, que é socado para dentro de tubos grossos de bambu. As extremidades são seladas não com tampas, mas com uma argila amarela especial, rica em minerais, extraída das profundezas do solo chinês. O bambu torna-se um recipiente, um útero para o sal. Estes foguetes de sal são empilhados num forno especial e submetidos a um calor apocalíptico, 1000 graus Celsius. É mais quente do que a temperatura necessária para derreter alumínio. O bambu incendeia-se instantaneamente e transforma-se em cinza. A argila racha, o sal derrete, tornando-se líquido como água, absorvendo o óleo do bambu e os minerais da terra. Mas uma vez não chega. O bloco de sal endurecido é quebrado, moído, colocado em novo bambu e queimado outra vez. E outra vez. E outra vez. Em alguns casos, este ciclo repete-se 9 vezes. A cada passagem pelo fogo, o sal muda. Ele perde a cor branca e torna-se cinzento, depois roxo e, finalmente, preto como a noite. O que resta é um cristal sulfuroso, carregado de propriedades medicinais, que vale o seu peso em ouro. É a alquimia suprema, transformar ingredientes baratos num produto de luxo através da aplicação implacável de energia térmica. Olhem para trás, para o caminho que percorremos. Tudo começou com uma simples haste verde numa floresta silenciosa. Vimos essa haste ser transportada por cavalos e caminhões, lavada em rios, esmagada por prensas com a força de um comboio, carbonizada em fornos infernais e polida por lasers futuristas. Aquele pedaço de erva é agora o chão onde pisa, o carvão que aquece a sua casa, a palhinha na sua bebida e o sal na sua comida. A China transformou uma planta antiga numa máquina econômica imparável, provando que a resposta para o nosso pesadelo de plástico não está em inventar novos materiais sintéticos, mas em aplicar engenharia extrema ao que a Terra já nos deu. O bambu é a prova viva de que a indústria não tem de ser inimiga do planeta. Com pressão suficiente, calor suficiente e engenho suficiente, podemos construir um mundo novo a partir do chão que pisamos. A era do aço e do plástico está a chegar ao fim. A era do bambu acaba de começar. E agora que viu o poder desta transformação, pergunto-lhe: qual será o próximo material a renascer através do fogo e da pressão? Para descobrir, subscreva o canal Poder da Indústria. A próxima mega fábrica espera por nós. A rede ferroviária da América tem mais de 140 mil milhas. Todos os dias, milhões de toneladas de carga movem-se sobre ela a alta velocidade. Mas este sistema gigante está equilibrado no fio da navalha. Um erro minúsculo, mais fino que um cartão de crédito. Apenas 0,02 polegadas. Não é um pequeno defeito. É a diferença entre uma viagem suave e um comboio inteiro a vibrar perigosamente fora do seu caminho. As apostas são totais, a cada segundo de cada dia. Para construir isto, os engenheiros têm de dominar 2 mundos completamente opostos. O mundo do fogo líquido, a 4.500 graus, e o mundo dos lasers, com uma precisão que o olho humano mal consegue ver. Como é que eles transformam o caos do aço derretido na linha mais perfeita e segura da Terra? A viagem não começa nos campos abertos. Começa no coração de fábricas gigantescas onde o metal nasce. É aqui que o componente mais crítico, o próprio carril de aço, é forjado. Dentro de fornos elétricos a arco e altos fornos, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, ultrapassando os 2.900 graus Fahrenheit. Isto é mais quente do que a lava de um vulcão.
A esta temperatura, o aço não é um sólido, é um rio de fogo brilhante. Um sistema de alimentação totalmente automatizado mede cada ingrediente com uma precisão ao nível da libra. Minério de ferro, coque e aditivos são misturados na proporção exata. Enquanto o metal ferve, robôs gigantes resistentes ao calor agitam o banho líquido, retirando impurezas. Em momentos exatos calculados ao segundo, elementos cruciais como o manganês e o crômio são adicionados. Eles são o que dá ao aço a sua força lendária e a capacidade de resistir ao desgaste de milhões de rodas. Quando a composição química está perfeita, este aço líquido é vertido em moldes, arrefecendo ligeiramente para formar blocos sólidos chamados tarugos. Mas este aço, embora sólido, está estressado e instável. É imediatamente transferido para um poço de imersão. Isto é essencialmente um forno de espera gigante, que mantém os tarugos a uma temperatura constante entre 2.200 e 2.300 graus Fahrenheit. Por que este banho de calor? Para acalmar o aço por dentro. Se arrefecesse demasiado depressa, criaria fissuras microscópicas, uma falha fatal que poderia partir o carril anos mais tarde. Agora, o tarugo de aço estabilizado, ainda a brilhar com um vermelho vivo, está pronto para ser esculpido. Ele entra numa linha de laminagem contínua. Isto não é fundição, é escultura através de força bruta. O aço é espremido e esticado como massa, mas com uma força de milhões de libras. Primeiro passa pelo laminador de desbaste. Um conjunto de rolos gigantes agarra o tarugo e espreme-o, reduzindo drasticamente a sua espessura e alongando-o. De seguida, passa pelos suportes intermédios. Aqui, um conjunto inteligente de rolos escalonados não só pressiona o aço, mas também o roda. Esta rotação é vital para distribuir a tensão uniformemente, assegurando que não há pontos fracos. Finalmente, o aço entra no suporte de acabamento. Estes são os rolos mestres, os escultores finais. Tem ranhuras de precisão que moldam o aço na sua icônica forma de I. Esta forma não é acidental, é uma obra-prima de engenharia. A cabeça espessa no topo suporta a roda do comboio. A base larga embaixo distribui essa pressão por uma área maior. E a alma fina no meio poupa uma quantidade imensa de aço e peso, mantendo a força estrutural. Entre cada passagem pelos rolos, jatos de água a alta pressão atingem o aço, e isto arranca instantaneamente a carepa de óxido e ajuda a controlar a temperatura. Durante todo este balé de força, sensores laser medem o perfil do carril milhares de vezes por segundo, garantindo que cada milímetro corresponde ao design. O carril tem agora a sua forma, mas saiu da laminagem incandescente e cheio de tensão. Se fosse deixado a arrefecer ao ar, tornar-se-ia quebradiço. Precisa de ser domesticado. Imediatamente o carril passa por um sistema de pulverização de água a alta pressão. Uma névoa densa e controlada envolve o metal quente. O caudal e a velocidade são controlados por computador para garantir um arrefecimento perfeitamente uniforme. Se um lado arrefecesse mais depressa que o outro, o carril deformar-se-ia. Depois deste choque térmico controlado, o carril entra na zona de tratamento térmico. Dependendo do seu objetivo final, pode ser submetido a têmpera ou recozimento em fornos, que operam entre 900 e 1.100 graus Fahrenheit. Este processo alivia as tensões internas, tornando o aço incrivelmente duro à superfície, mas mantendo-o flexível por dentro. É isto que permite ao carril aguentar milhões de ciclos de carga sem falhar. Agora temos carris individuais, fortes e direitos. Mas os comboios modernos não correm sobre peças pequenas. Eles precisam de fitas de aço contínuas. Na fábrica, a tecnologia de soldadura topo a topo por faísca entra em ação. As extremidades de 2 carris são alinhadas com uma precisão de 1/100º de polegada. Uma corrente elétrica maciça é disparada, aquecendo as extremidades a mais de 2.700 graus Fahrenheit. Em segundos, as duas extremidades tornam-se uma só. Não há cola, não há parafusos. O próprio metal é soldado ao nível molecular. Uma máquina de retificação automática entra imediatamente e remove qualquer excesso de metal, tornando a junta perfeitamente lisa, mais forte que o próprio carril.
Os carris, agora em segmentos longos e perfeitos, estão prontos. A fábrica fez o seu trabalho. Mas um carril, por mais forte que seja, é inútil sem uma fundação capaz de suportar o seu poder. Transferimos-nos para o local de construção. O primeiro passo é o balastro. Essa cama de pedras britadas que se vê em todas as linhas férreas é, talvez, o herói desconhecido de todo o sistema. O balastro tem 3 trabalhos críticos. Primeiro, distribui o peso imenso do comboio pela plataforma de terra. Segundo, permite que a água da chuva drene imediatamente, impedindo que os carris se afundem na lama. Terceiro, atua como um amortecedor gigante, absorvendo a vibração. A escala disto é impressionante. Para construir apenas 1 milha de via, as equipas precisam de cerca de 3.500 toneladas de balastro. São 7 milhões de libras de pedra. É o peso equivalente a mais de 10 jatos Boeing 747, apenas para 1 milha. E não é qualquer pedra. Não são pedras de rio, lisas e redondas. É granito triturado ou rocha basáltica, com arestas vivas. Por quê? Porque as arestas vivas encaixam umas nas outras, como um puzzle tridimensional, criando um leito estável que não desliza. Vagões tremonha especializados despejam estas pedras, e máquinas reguladoras de balastro, da Harsco ou Placer, usam lâminas, arados e escovas rotativas guiadas a laser para espalhar as pedras numa camada perfeitamente nivelada. A cama de pedra está pronta. Agora precisamos da espinha dorsal que irá manter os carris à distância exata, as travessas. Em projetos modernos, uma máquina automática de colocação de travessas faz o trabalho pesado. É um pórtico gigante que se move ao longo da via. As suas garras hidráulicas agarram cada travessa de betão, pesando entre 600 e 700 libras cada, e colocam-na exatamente no local designado, espaçadas cerca de 24 polegadas. A velocidade é incrível. Uma única máquina pode instalar mais de 2.000 destas lajes de betão num único turno de trabalho. O trabalho que levaria semanas a uma equipa humana é feito em horas, e o betão é rei. As antigas travessas de madeira tratadas duravam 20 a 30 anos. Estas travessas de betão de alta resistência são mais pesadas, mais estáveis e duram mais de 50 anos. Com milhares de travessas no sítio, os carris chegam. São frequentemente entregues em carril soldado contínuo, CWR, fitas de aço gigantes pré-soldadas na fábrica, com até 1/4 de milha de comprimento. Um comboio especial desenrola lentamente este carril de aço sobre as travessas. Antes de o fixar, as equipas usam equipamento hidráulico para o tensionar. O aço expande com o calor e contrai com o frio. Ao esticá-lo para uma tensão neutra, os engenheiros garantem que o carril não fivela no verão mais quente, nem parte no inverno mais frio. Os carris estão esticados sobre as travessas, que estão sobre o balastro, mas tudo ainda está solto. Agora começa o trabalho de precisão, o paradoxo no terreno. Primeiro, o sistema de fixação. Um trabalhador coloca uma almofada de borracha entre o aço e o betão para absorver choques. Depois, uma placa de base de aço. Finalmente, clipes de aço elásticos são martelados no lugar. E os parafusos de ancoragem são apertados com uma chave dinamométrica a uma força exata, tipicamente entre 150 a 200 pés-libra. O carril está preso, mas a fundação de balastro por baixo ainda não está sólida. É aqui que entra a máquina mais satisfatória de toda a construção, a máquina de ataque, Tamping Machine. Esta maravilha tecnológica move-se lentamente ao longo da via. Primeiro levanta suavemente todo o carril e atravessa, alguns centímetros no ar. Depois, dezenas de dedos de aço vibratórios mergulham profundamente no balastro, de ambos os lados da travessa. E então, eles vibram. Com uma frequência de 35 a 40 vezes por segundo, estes dentes agitam as pedras, forçando-as a assentar e a encaixarem-se firmemente debaixo da travessa. Isto cria uma fundação sólida como rocha, mas que ainda consegue drenar água. Enquanto faz isto, um sistema de lasers e giroscópios a bordo mede a altura e o nível do carril.
A precisão de alinhamento desta máquina é de 1/10 de polegada. Finalmente, os segmentos de 1/4 de milha são ligados. No terreno, a soldadura aluminotérmica é usada. Um molde de cerâmica é colocado à volta da junta. Uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é inflamada. A reação química atinge os 4.500 graus Fahrenheit. Aço líquido puro flui para dentro do molde, preenchendo a lacuna. O excesso é cortado e a junta é polida. A fita de aço é agora contínua. A linha parece perfeita, mas parecer não é suficiente na engenharia ferroviária. As apostas são demasiado altas. As máquinas de construção saem. Os inspetores finais entram. Primeiro, um técnico caminha ao longo de cada centímetro do carril com um detetor de falhas ultrassônico. É como um raio-x para o aço, que procura microfissuras internas ou defeitos da soldadura que o olho não pode ver. Depois, um carro de medição de geometria da via é rebocado ao longo da linha. Esta é a prova final. Equipado com lasers, sensores e computadores, ele mede simultaneamente a elevação, a inclinação, a curvatura e a largura exata entre os carris. E aqui está o número final, o número que nos trouxe aqui. A tolerância permitida para a geometria da via acabada é de apenas mais ou menos 0,02 polegadas, mais fino que um fio de cabelo humano, numa estrutura que pesa milhões de toneladas por milha, construída ao ar livre, sobre pedra e terra. Se qualquer desvio for encontrado, as máquinas de ataque voltam para o corrigir. Quando tudo está perfeito, um comboio de teste é enviado. Ele acelera gradualmente, de 30 para 80 milhas por hora, enquanto centenas de sensores a bordo medem a vibração e a estabilidade. Só então, depois de passar neste exame final, é que a via é oficialmente comissionada. Desde o fogo de 4.500 graus até a precisão de 0,02 polegadas, a jornada está completa. Quando o primeiro comboio de carga desliza sobre a via recém-terminada, não é apenas aço sobre pedra. É o culminar de forças imensas e engenharia delicada. É a prova de que a humanidade pode controlar o poder do fogo de um vulcão com a precisão de um cirurgião. Da próxima vez que ouvir o apito de um comboio à distância, lembre-se do que está por baixo dele. Uma linha de fogo perfeitamente equilibrada no fio da navalha. Para cada 3 televisores vendidos no mundo, um vem da China. É uma estatística impressionante que redefine o poder industrial. Num mercado global que vende mais de 231 milhões de aparelhos todos os anos, uma nação transformou a sua população massiva numa força de trabalho imparável, alimentando linhas de montagem gigantescas que funcionam dia e noite. Mas como eles fazem isso? Por trás das paredes de aço dessas fábricas colossais, existe um mundo oculto. Um lugar onde folhas de vidro são mais finas que papel, LEDs são menores que grãos de arroz, e milhões de circuitos minúsculos são unidos. Como é que o caos de peças brutas se transforma na máquina de entretenimento elegante e poderosa que domina as nossas casas? A jornada da fabricação começa, não com aço ou plástico, mas com o silêncio. A jornada começa na parte mais importante, o ecrã. Entramos em salas limpas, massivas. Aqui, o ar é mais puro do que em qualquer outro lugar na Terra. A poeira e a umidade são controladas ao segundo, com uma precisão absoluta. A razão para este extremo? As apostas são incrivelmente altas. Mesmo uma única partícula de poeira, invisível a olho nu, pode arruinar um painel de ecrã inteiro. Um erro que custa centenas de dólares e destrói o produto antes mesmo de ele nascer. O processo é delicado. 2 folhas de vidro ultra finas, polidas até um nivelamento absoluto, entram na linha. Elas são pressionadas juntas como uma sanduíche impossível. No meio reside a camada de cristal líquido. Este é o elemento mágico, a chave que determina como cada pixel individual se ilumina ou muda de cor. Na superfície da primeira folha de vidro, algo incrível acontece. Milhões de transistores microscópicos são organizados com uma precisão que lembra uma cidade em miniatura. Cada um age como um interruptor minúsculo, um porteiro que controla a luz. Na segunda folha, os engenheiros aplicam os filtros de cor, vermelho, verde e azul. Estas 3 cores primárias, quando combinadas em diferentes intensidades, são tudo o que é necessário para produzir milhões de tons únicos.
Para garantir que a luz seja guiada com precisão total, filmes polarizadores são anexados na frente e atrás do painel, direcionando o caminho de cada feixe de luz. Quando todas as camadas são fundidas em perfeita harmonia, o painel LCD leve nasce. Mas neste momento, ele está morto, está escuro. Ele não pode brilhar sozinho. Para que esses milhões de pixels ganhem vida, eles precisam de um parceiro oculto. O painel LCD, por si só, não pode criar luz, ele só pode bloqueá-la ou deixá-la passar. A luz real vem de trás. É o sistema de retroiluminação LED. Este sistema invisível colocado diretamente atrás do vidro é o que transforma o painel silencioso numa tela de imagens vibrantes. E aqui, nas extensas linhas de montagem, no meio de robôs e máquinas, as mãos humanas ainda desempenham um papel vital. Trabalhadores com uma destreza impressionante montam cuidadosamente as tiras de LEDs ao longo das bordas da estrutura. Cada LED é posicionado estrategicamente para garantir que a luz se espalhe uniformemente por todos os cantos do ecrã. Estes LEDs são espantosamente pequenos, não maiores que um grão de arroz, mas, coletivamente, são suficientemente poderosos para iluminar todo o ecrã. No entanto, milhares deles operando juntos geram um calor intenso. O calor é o inimigo da eletrônica. Para combater isso, cada um é soldado firmemente numa folha de alumínio. O metal age como um dissipador de calor gigante, puxando o calor para longe dos LEDs e mantendo as luzes frias durante a operação contínua. Mas a luz bruta que eles emitem ainda é demasiado áspera, demasiado direta. Ela criaria pontos quentes e sombras no ecrã. Para resolver isso, a luz passa por uma folha de plexiglass transparente. Ela age como um difusor, espalhando os feixes, eliminando pontos quentes e garantindo um brilho suave e uniforme. Camadas de filmes ópticos são empilhadas por cima, afinando o brilho e equilibrando as cores. Quando a retroiluminação finalmente se casa com o painel LCD, a transformação está completa. O sanduíche sem vida de vidro agora pode exibir imagens brilhantes e em movimento. O coração visual da TV está pronto, mas ainda é apenas um ecrã silencioso. Ele não tem inteligência. O ecrã pode brilhar, mas não tem cérebro. Ele não sabe o que mostrar, que som produzir ou como transformar pixels em imagens em movimento. Para ganhar vida, ele precisa das placas de circuito eletrônico, o coração e o cérebro do dispositivo. É aqui, nestas placas verdes complexas, que bilhões de sinais são processados a cada segundo. Na linha de montagem, os técnicos ficam em longas fileiras. Cada um lida com uma tarefa precisa, com mãos rápidas e firmes. Eles colocam componentes minúsculos em placas de circuito nuas. Transistores, condensadores, resistores, processadores. Cada peça é como uma peça de puzzle microscópica que, quando unida, forma uma rede complexa de controlo. Esta rede decide como as imagens aparecem, como o som é entregue e quão instantaneamente a TV responde ao toque de um botão. Assim que as peças estão no lugar, a placa passa por um banho de solda derretida. Juntas, brilhantes e uniformes aparecem, fortes o suficiente para garantir um fluxo de energia estável, sem curtos circuitos. Mas a automação não é tudo. A supervisão humana continua vital. Trabalhadores espreitam através de lentes de aumento, verificando cada caminho, cada ponto de solda. Eles procuram a menor falha potencial, porque eles sabem que uma única ligação defeituosa, uma solda fria, pode parar todo o sistema. Na placa principal, as portas de entrada são adicionadas: HDMI, USB e LAN. São as portas para a TV comunicar com o mundo exterior. Finalmente, todos os elementos, ecrã, retroiluminação e circuitos, reúnem-se. A mistura sem vida de vidro e plástico transformou-se numa máquina inteligente. Mas toda esta coleção frágil de vidro, circuitos e fios está exposta, está vulnerável. A televisão precisa de uma camada final, uma armadura protetora. Ela deve proteger a delicada estrutura interna contra choques, poeira e o estresse mecânico do transporte. Este passo crucial ocorre na área de moldagem de alta pressão. Aqui o plástico é moldado com uma precisão incrível. A tampa frontal, as molduras laterais e o painel traseiro são formados.
Eles devem ser fortes o suficiente para proteger os componentes sensíveis, mas leves o suficiente para os trabalhadores manusearem. Quando as peças chegam à fase final de montagem, a precisão torna-se tudo. Cada peça é cuidadosamente posicionada, ajustada até a menor fração. Elas têm de encaixar-se perfeitamente com os circuitos e o frágil ecrã interno. E aqui está o perigo. O menor desalinhamento, apenas alguns milímetros, pode ser fatal. Poderia criar uma pressão desigual sobre o frágil ecrã de cristal líquido. O resultado? Deformação da imagem, manchas de luz, ou até mesmo uma racha catastrófica que destrói o ecrã. É por isso que cada movimento aqui é medido, deliberado e exato. Parafusos, clipes e soldas térmicas fixam cada ligação, fundindo os elementos separados numa única unidade sólida. O televisor já não parece um trabalho em progresso, parece inteiro, polido e pronto. Mas será que a sua aparência corresponde ao seu desempenho? Antes de poder deixar a fábrica, ele deve enfrentar a pista de obstáculos. Pode parecer que a TV está terminada, mas antes que possa ser certificada e enviada, deve passar por uma série de testes de qualidade rigorosos. O processo começa com a inspeção da imagem, o fator que define a experiência do utilizador. O ecrã inteiro é digitalizado por câmaras de ultra alta resolução e sensores ópticos altamente sensíveis. Eles são capazes de detectar os mais ínfimos pixels mortos, aqueles que ficam permanentemente escuros ou acesos, perturbando a uniformidade da imagem. O sistema também mede o brilho, a consistência em toda a superfície, identificando áreas que estão demasiado brilhantes, demasiado escuras ou que mostram fugas de luz. Testes de cor são realizados usando escalas de gradiente e sequências de vídeo em rápido movimento, avaliando a precisão do tom e a suavidade nas transições. A seguir, os testes de áudio. Os altifalantes e os caminhos de sinal são levados ao limite. Eles são forçados a passar por uma ampla gama de frequências, desde graves profundos até agudos nítidos. Eles funcionam por períodos prolongados para garantir que o som permaneça claro, livre de distorção ou zumbido. Finalmente começam os testes de resistência. As TVs são ligadas e desligadas milhares de vezes. Elas são operadas dentro de câmaras que simulam temperaturas e umidade extremas, do calor do deserto ao frio ártico. Elas são até submetidas a fortes vibrações, imitando as tensões de um longo e turbulento transporte marítimo. Somente após sobreviver a todos estes desafios, a televisão ganha o seu selo de certificação. Está provado que é resistente, mas, neste momento, ainda é apenas uma peça de hardware sem vida. Falta-lhe a alma. Depois de passar por todas as rigorosas inspeções, a TV é hardware puro. Para transformá-la num dispositivo verdadeiramente inteligente, o passo final no chão de fábrica é carregar o software. Os trabalhadores conectam cada unidade a computadores especializados que instalam o sistema operativo, juntamente com as aplicações básicas. Este cérebro digital é o que permite à TV não só exibir imagens e produzir som, mas também conectar-se à internet, abrir plataformas como YouTube ou Netflix e ligar-se a outros dispositivos no ecossistema doméstico. Os engenheiros, então, executam uma série de verificações funcionais. Eles testam a rapidez com que o controle remoto responde, medem a estabilidade da ligação Wi-Fi, verificam a capacidade da TV de executar múltiplas aplicações sem falhas, garantindo que o sistema seja intuitivo para o utilizador. Somente quando cada funcionalidade opera sem problemas, da conectividade à navegação, a televisão pode oficialmente ganhar o nome de Smart TV, um centro de entretenimento completo, pronto para ser embalado. Com a montagem e as inspeções concluídas, a TV entra na fase final da sua jornada, preparando-se para deixar a fábrica. Os trabalhadores colocam cada unidade em armações de espuma moldada, com cada canto firmemente preso para minimizar a vibração durante o transporte. O corpo da TV é então envolto em sacos antiestáticos e película protetora de plástico, garantindo que a superfície permaneça livre de riscos. Em seguida, os aparelhos são embalados em caixas de cartão multicamadas. Caixas resistentes, claramente impressas com números de lote, códigos QR e datas de produção. Isto permite um rastreamento preciso e eficiente em toda a cadeia de abastecimento.
Acessórios como o controlo remoto, cabo de alimentação e manual do utilizador são cuidadosamente organizados no interior. Estas caixas são empilhadas em paletes, envoltas em filme extensível e movidas para armazéns centrais. A partir daí, milhares de contentores são carregados e enviados, viajando por estrada, mar e ar para todos os cantos do globo. No momento em que uma TV chega à sala de estar de alguém, ela representa mais do que um dispositivo eletrônico. É o produto de um vasto motor industrial. O resultado de centenas de pessoas, máquinas e processos rigorosamente coordenados que trabalham juntos para alcançar a perfeição em cada unidade. Por trás dessa frágil concha existe um motor tecnológico completo. Das salas limpas que montam ecrãs aos trabalhadores, que colocam cada pequeno LED, passando por placas de circuito microscópicas e software inteligente. A China transformou a sua mão de obra e escala numa máquina de produção massiva, fornecendo centenas de milhões de TVs para o mundo. Mas a questão permanece: será que a velocidade e o custo por si sós serão suficientes para manter a sua posição contra nações que se concentram na inovação e na força da marca? Imagine um edifício colossal de 30 andares. Agora, deite essa estrutura gigantesca de lado. Em vez de janelas e escritórios, encha-a com motores, lasers e aço endurecido. Agora, force essa besta de 3.000 toneladas a rastejar para dentro da montanha, mastigando granito sólido como se fosse biscoito. Isso não é um filme de ficção científica. É a realidade brutal acontecendo agora mesmo, nas profundezas da Terra. Estamos falando de uma máquina titânica projetada para transformar o perigo mortal na rota mais segura do planeta. Mas como você arrasta uma fábrica inteira através de uma geologia imprevisível, onde um único erro de cálculo milimétrico pode transformar um túnel de alta tecnologia em uma sepultura de concreto? A resposta está escondida nas sombras, onde a pressão esmagadora encontra a genialidade humana. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Por trás da beleza silenciosa dos picos nevados, esconde-se uma realidade violenta que a humanidade tenta domar há séculos. As montanhas não perdoam erros. Em 1991, um deslizamento catastrófico no Passo Racha ceifou mais de 200 vidas em um piscar de olhos. A natureza atacou novamente em 2014, quando uma tempestade de neve feroz na cordilheira de Annapurna engoliu 400 viajantes, deixando-os desaparecidos no branco infinito. E apenas na China, mais de 1.000 deslizamentos de terra mortais são registrados todos os anos. Esses números não são apenas estatísticas frias, são avisos brutais de nossas limitações, mas também são o combustível que impulsiona nossa busca por um caminho mais seguro. A resposta da engenharia moderna foi audaciosa. Não vamos subir a montanha, vamos atravessá-la. Túneis massivos foram construídos para permitir que veículos viajem em linha reta, cortando o coração da rocha, em vez de serpentear por passagens perigosas à beira do abismo. Isso não apenas economiza combustível e reduz emissões, transforma o perigo iminente em segurança absoluta. Estamos convertendo picos mortais em artérias vitais para o futuro, redesenhando o mapa do transporte global. Mas para transformar esse sonho em realidade, precisamos primeiro ver o que os olhos humanos não conseguem alcançar: o interior da Terra. Antes que a primeira pedra seja quebrada, começa uma missão de espionagem geológica. Engenheiros iniciam a primeira fase com um levantamento abrangente, perfurando orifícios exploratórios que descem dezenas de metros. Às vezes, essas sondas penetram mais de 300 metros para dentro da montanha, apenas para coletar pequenas amostras de rocha. Eles precisam saber quão dura é a pedra, a água escondida pronta para inundar tudo, qual é a pressão lá embaixo. Cada amostra extraída ajuda a entender a estrutura interna da montanha, localizando zonas de falha, camadas de rocha fraca e áreas propensas a desmoronar. É como fazer um raio-x do planeta. Ao mesmo tempo, especialistas ambientais avaliam como o projeto pode afetar a paisagem, desde riscos de erosão até mudanças nos fluxos de água subterrânea. Todos esses dados são digitalizados e inseridos em softwares de simulação tridimensionais. Isso permite que os engenheiros literalmente voem através da montanha virtual.
e calculem a inclinação ideal e a curva perfeita. É a partir dessas simulações digitais que o plano de batalha mais seguro é escolhido. Mas, mesmo com o caminho traçado, existe um inimigo invisível nas profundezas que mata mais rápido que a rocha: a falta de ar. Em meio à rocha densa e à escuridão pesada, o projeto recebe seu primeiro sopro de vida: o sistema de ventilação. Em profundidades de centenas de metros, a pressão, a poeira e o calor geotérmico podem tornar o ar tóxico em questão de minutos. Engenheiros devem criar uma rede artificial, verdadeiros pulmões mecânicos, para sustentar a vida no subsolo. A partir do centro de construção, poços verticais são perfurados até a superfície. Estamos falando de chaminés colossais, cada uma com cerca de 4 a 6 metros de largura e até 200 metros de altura. Elas trazem ar fresco do topo da montanha, enquanto expelem os gases mortais lá de baixo. No interior, sensores monitoram constantemente os níveis de oxigênio, temperatura e gases tóxicos, coordenando potentes ventiladores a jato para manter o fluxo de ar constante. Esses poços são construídos usando uma técnica impressionante, onde a cabeça de perfuração é operada de dentro do túnel e empurrada para cima, em direção ao céu, com precisão quase perfeita. Uma vez concluída, toda essa rede permite que centenas de trabalhadores labutem por horas sob a montanha, enquanto respiram o ar da vida. Agora que podemos respirar, é hora de liberar a besta. Enquanto o lado de fora está envolto em uma névoa de poeira, nas profundezas da caverna inicial, uma máquina colossal está sendo montada, peça por peça. Esta é a tuneladora, ou TBM, o predador supremo da engenharia moderna. Montar esse gigante é como construir uma nave espacial dentro de uma garrafa. Todo o sistema é entregue ao local através de centenas de caminhões especializados, cada um carregando módulos que pesam centenas de toneladas. O componente mais impressionante é a cabeça de corte. Ela pesa mais de 1.500 toneladas e tem quase 15 metros de diâmetro. Túneis auxiliares precisam ser alargados e reforçados com aço e concreto, apenas para dar espaço para essas peças entrarem. No espaço confinado, iluminado por centenas de lâmpadas industriais, os módulos são conectados e alinhados, usando sensores a laser com uma margem de erro de não mais que 5 milímetros. Pense nisso, peças do tamanho de casas sendo encaixadas com a precisão de um relojoeiro. Macacos hidráulicos potentes levantam a cabeça de corte para a posição, ligando-a ao corpo da máquina. Uma vez totalmente montada, a tuneladora se estende por quase 100 metros de comprimento. É o equivalente a um prédio de 30 andares deitado, pronto para perfurar o coração sólido da montanha. Da cabine de controle, os sistemas elétricos e hidráulicos ganham vida. Em um instante, a montanha treme. A tuneladora começa a se mover. Pesando mais de 3.000 toneladas, a máquina avança lenta, mas imparável. Na frente de batalha, 4 cilindros hidráulicos massivos pressionam a cabeça de corte contra a rocha, com até 500 toneladas de força. 23 discos de liga metálica giram com um torque imenso, esmagando camadas de rocha tão duras quanto o aço. O som é ensurdecedor, uma sinfonia de destruição controlada. Cada ciclo de perfuração avança cerca de 1,20 m e leva 30 minutos. A rocha esmagada é engolida pela máquina e levada para fora por uma esteira automatizada, enquanto jatos de água de alta pressão resfriam o metal para que ele não derreta com o atrito. Assim que o avanço para, a máquina faz algo incrível. Ela constrói o túnel atrás de si. Grampos hidráulicos travam nas paredes e anéis de concreto pré-moldados são instalados. Esse ritmo, pressionar, perfurar, construir, repete-se infinitamente, dia e noite. Em projetos monumentais na Europa ou na China, essas máquinas operam 24 horas por dia. Hoje, a China lidera essa fronteira com mais de 1.000 TBMs, esculpindo o subsolo simultaneamente. Mas nem mesmo esse leviatã de aço pode vencer todas as batalhas sozinho. Às vezes, a rocha é tão instável que a máquina ficaria presa. É aí que entra a força bruta da química. Em áreas onde a rocha é macia demais ou instável, a tuneladora gigante é inútil. Aqui, os engenheiros voltam a um método antigo, mas refinado com tecnologia digital: perfuração e explosão.
Mas esqueça a dinamite jogada de qualquer jeito. Isso é cirurgia com explosivos. A equipe perfura centenas de buracos, cada um com 5 a 6 metros de profundidade, dispostos em um padrão de leque perfeito. Antes de qualquer faísca, dados geológicos são inseridos em simulações 3D para calcular a quantidade exata de explosivo e o tempo de atraso entre cada detonação. Cada buraco é carregado com 80 a 100 quilos de explosivos. Quando o sinal de aviso soa, o chão treme e a rocha se estilhaça exatamente como desenhado no computador. Imediatamente após a poeira baixar e os ventiladores limparem o ar, a equipe entra para estabilizar o teto com concreto projetado. Mas quando a geologia se torna um pesadelo complexo, entra em cena uma filosofia revolucionária, o novo método austríaco de tunelamento, ou NATM. Em vez de lutar contra a montanha, os engenheiros usam a força dela a seu favor. A ideia é genial: usar a própria rocha para segurar o túnel. Eles escavam apenas 1,5 metros de cada vez e cobrem imediatamente com uma camada de 25 centímetros de concreto projetado. Parafusos de rocha e malha de aço são instalados para criar um arco de carga natural. É como o judô: usar o peso do oponente para vencê-lo. Esse método economiza até 40% de materiais e minimiza vibrações na superfície. Mas para isso funcionar, você precisa ouvir a montanha. Centenas de sensores são fixados nas paredes para medir qualquer movimento em tempo real. Se a rocha se move 1 milímetro que seja, os engenheiros sabem e ajustam o suporte. É a união perfeita entre a força bruta da rocha e a delicadeza dos dados. Nas profundezas, a perfuração finalmente parou. O silêncio volta ao túnel, mas o trabalho está longe de terminar. Agora, o túnel precisa ganhar um cérebro. Engenheiros entram carregando instrumentos de medição ultrassensíveis. Sensores de pressão e radares escaneiam as paredes, detectando rachaduras mais finas que um fio de cabelo humano. Câmeras ópticas 8K inspecionam cada parafuso para garantir segurança impecável. Na sala de controle, centenas de telas ganham vida. Elas rastreiam os órgãos vitais do túnel. Ventiladores gigantes, sensores de fumaça e bombas de drenagem capazes de mover 1.000 litros de água por minuto. Tudo é testado sob padrões rigorosos. Somente quando cada luz verde acende, o túnel é declarado pronto. Quando os carros começam a passar, o túnel não dorme. Mais de 1.500 sensores embutidos nas paredes sentem o tráfego e a estrutura 24 horas por dia. Essa informação vai para um software inteligente que emite um alerta se detectar uma deformação de apenas 0,2 milímetros no concreto. 0,2 milímetros. Isso é invisível a olho nu, mas os sensores sabem. Todos os anos, a manutenção é feita religiosamente, geralmente à noite, quando o tráfego cai. Ventiladores de 200 kWh são limpos e recalibrados para garantir que, em caso de incêndio, a fumaça seja sugada instantaneamente. É uma máquina viva que nunca para de proteger quem passa por ela. Quando a primeira luz do dia brilha no final do túnel, ela ilumina mais do que apenas asfalto e concreto. Ela revela o resultado de anos de luta, pesquisa e montagem medida ao milímetro. Lembra daquele arranha-céu deitado que imaginamos no início? Ele cumpriu sua missão. O que antes era uma barreira mortal de pedra, gelo e deslizamentos, transformou-se em uma passagem segura e eterna. 3.000 toneladas de aço e a inteligência humana triunfaram sobre o caos geológico. Cada túnel é uma cicatriz curada na terra, uma prova de que não há obstáculo que a engenharia não possa transformar em caminho. É uma obra-prima, nascida da colaboração entre homens, máquinas monstros e dados precisos. E se você quiser continuar descobrindo como a tecnologia transforma o impossível em realidade, não se esqueça de curtir e se inscrever no Poder da Indústria. Aqui a tecnologia não é apenas explicada, é sentida. Até a próxima jornada!